Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu sou uma pessoa que lê muito e assiste pouco, mas ultimamente eu tenho assistido umas coisas na Netflix que eu tenho gostado. E aí eu resolvi vir indicar pra vocês, até porque as opções do Netflix são infinitas e é sempre bom a gente ter um direcionamento. E essas 5 coisas que eu trouxe pra indicar aqui tem a ver com livros de uma forma ou de outra mesmo, que seja só na minha cabeça. Vamos lá? Bom, a primeira série que eu vou indicar é The Rain, e eu relacionei ela com o Vozes de Chernobyl. Eu assisti a primeira temporada de The Rain antes de ler o Vozes de Chernobyl, e quando eu li o livro, a minha cabeça explodiu, e eu fiquei fazendo paralelo com a série o tempo todo. Infelizmente, eu esqueci de comentar sobre isso no meu vídeo sobre o livro, eu ia indicar a série lá, mas achei essa outra oportunidade. Bom, e in The Rain, como o próprio nome diz, vai ter a ver com chuva, vai cair uma chuva que vai ser tóxica. E tem umas coisas escusas por trás dessa chuva. O pai da protagonista estava envolvido com um laboratório que fazia umas pesquisas aí que acabaram culminando nessa chuva tóxica. Isso não foi perfeitamente explicado, não. Eu acho que vai ter mais sobre isso na segunda temporada. Mas o fato é que as pessoas que entravam em contato com essa chuva morriam praticamente instantaneamente. Elas ficavam muito doentes e morriam, sei lá, em 10 minutos. E as pessoas começam então a fugir da chuva. E isso acontece num determinado lugar do mundo, né? Se eu não me engano, a série é sueca ou dinamarquesa, alguma coisa do tipo, eu não vou lembrar agora. E esse lugar, né, fica meio que isolado. As pessoas que estão ali não podem sair e ninguém pode entrar para que não haja nenhuma forma de contágio e que isso não se espalhe para o resto do mundo. Porque não se sabe até que ponto pode haver um contágio disso, e as pessoas que tiveram contato com pessoas que tomaram a chuva, se elas guardam um pouco daquilo dentro delas e podem passar para o resto do mundo. Então elas vivem ali meio que isoladas e tendo que conviver com essa questão de fugir da água, porque a água é tóxica. Eu acho que é uma série interessante, eu fiquei curiosa pra ver a segunda temporada, e eu acho que quem leu Vozes de Chernobyl vai se interessar bastante por ela, porque é como se fosse um pequeno paralelo. A segunda indicação que eu trouxe é Anne with an E, que é a adaptação do clássico infantil Anne de Green Gables. Eu nunca li esse livro, pra falar a verdade eu não sei se eu tenho muita vontade, mas a série é muito bonita e muito fofa. A Netflix já disponibilizou 2 temporadas, se eu não me engano a terceira já tá garantida também, e a série é realmente muito linda. A gente acompanha a Anne, que é a protagonista, e ela é uma criança que cresceu num orfanato, sendo muito maltratada, então ela tem vários traumas, mas ela é uma criança muito alegre, uma criança muito tagarela, e ela acaba sendo adotada por engano por 2 irmãos, né, o Matthew e a Marilla, que na verdade eles queriam adotar um menino que ajudasse na fazenda, com serviços pesados e tal, e de repente chega na casa deles a Anne, que enfim, não cala a boca um segundo, e eles não queriam uma menina a princípio, e eles vão, né, ter que lidar com isso. Nos primeiros capítulos da primeira temporada a gente fica bastante angustiado com isso, eles não sabem se eles vão devolver a Anne ou não. E eu, que tenho um pouco de coração de pedra, quase nunca choro com ficção, cheguei bem perto de chorar, porque a gente realmente se apega com a Anne e a gente vai, né, vivendo com ela esse cotidiano dela, as ideias que ela tem. Ela é muito criativa e ela gostava muito de ler, e ela lia escondida no orfanato, e ela sempre acaba trazendo essas leituras pra vida dela de alguma forma. Então essa é uma dica de série que é baseada em um livro e que também fala aí um pouco de livro, porque a imaginação da Anne saía do contato que ela tinha com essas histórias. A terceira indicação que eu tenho é Vulgo Grace. Eu li esse livro da Margaret Atwood em abril desse ano, e pouco tempo depois eu assisti a série. E a série é muito, muito fiel ao livro. O clima do livro foi passado perfeitamente pra série, e eu não senti falta de nada que estava no livro, sabe? O meu namorado assistiu a série comigo e ele não leu o livro, e apesar dele ter me feito algumas perguntas, eu acho que era mais por curiosidade do que por sentir falta de alguma informação que talvez só estivesse no livro. Não é uma série levinha e gostosinha de assistir, ela é pesada. Em Vulgo Grace a gente tem a Grace como protagonista, e ela era uma espécie de governanta, funcionária do lar há alguns anos atrás, e o patrão dela
e a governanta principal, que seria uma espécie de chefe dela, foram encontrados mortos e ela então foi condenada e presa. Anos depois, ela tá sendo interrogada por um psiquiatra pra entender o que foi que aconteceu, porque na verdade ela apagou tudo isso da memória e nem ela sabe se ela foi culpada ou não. E na história a gente tem muito do interrogatório e flashes do que ela tá lembrando e contando pro psiquiatra. E é estruturado assim também o livro. Então, enfim, é uma série interessante. Ela é bem instigante, assim, porque a gente quer tentar entender o que aconteceu e a gente vai fazendo as nossas próprias hipóteses e tal. E, enfim, aí mais uma dica pra vocês. A quarta coisa que eu trouxe é um filme que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Eu ainda não assisti inteiro, porque eu comecei a assistir com meu namorado e aí a gente ainda não terminou, mas o filme é muito fofo e ele é a adaptação de um livro que eu já li há alguns anos. O livro é homônimo e é um romance epistolar. E essa história se passa na Segunda Guerra e um grupo de pessoas é abordado pelos policiais porque eles estavam fazendo, né, uma recepçãozinha escondidos e comendo escondidos e não podia fazer isso porque tinha escassez de comida e toda a carne deveria ser dada aos soldados e eles estavam comendo um porco assado e eles tinham então que arranjar uma saída pra isso. Como um deles estava segurando o livro, a Elizabeth, né, que era um membro ali do grupo, inventou que eles tinham um clube do livro, né, que era a Sociedade Literária. E quando o guarda perguntou o nome, porque tinha uma lista, né, das associações que poderiam ter, ela falou Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, porque eles tinham feito torta de casca de batata nesse dia. E como eu falei, eu não terminei ainda de assistir o filme, mas eu lembro que o livro é muito fofo e a leitura acaba fazendo parte da vida deles desse jeito, porque aí eles têm que criar de fato a sociedade literária pra continuar se reunindo, e aí eles escolhem alguns livros e discutem esses livros. E a protagonista da história é uma jornalista que alguns anos depois ficou sabendo disso e vai pra essa cidadezinha pesquisar o que aconteceu, entrevistar as pessoas e acaba se unindo numa busca pela Elizabeth, que acabou desaparecendo aí na guerra. E enfim, é muito fofa essa história, é um livro super gostosinho de ler e a adaptação tá uma delicinha de assistir também, então mais uma indicação. A minha última indicação é o meu xodó, que é Jane the Virgin. Eu comecei a assistir há pouco mais de um mês e eu fiquei completamente viciada nessa série. Ela é maravilhosa, é um novelão mexicano e a protagonista, a Jane, ela quer ser uma escritora de romances. Eu confesso assim que eu não teria interesse nenhum em ler os livros da Jane, que é super romance erótico e tal, então não é necessariamente por causa dessa parte literária que eu me encantei com a série. Mas mesmo assim, o fato da Jane querer ser escritora acaba tendo bastante ligação com a galera que gosta de escrever e que gosta dos livros e tal. Mas realmente esse não é o ponto principal da série, não. O ponto principal é que é um novelão mesmo e é muito engraçado. E o nome da série é Jane the Virgin, porque a Jane é virgem e isso não é um spoiler. Isso é contado logo nos primeiros, sei lá, 20 minutos do primeiro episódio. Ela prometeu pra avó dela que ela iria se casar virgem numa cena muito, assim, histriônica e muito de novela mesmo. A avó dela deu uma flor pra ela, mandou ela amassar e disse que nunca tinha como voltar ao normal depois que você perdia, né, depois que você amassava a flor, e assim era com a sua virgindade e tal. Então a Jane fez tudo certinho, ela se manteve virgem mesmo namorando há muitos anos e ela acaba sendo inseminada por acidente e aí ela se torna uma virgem grávida. E eu acho que é só isso que eu preciso contar pra convencer vocês. Se vocês ainda não forem convencidos, acho que não tem mais nada que eu possa falar, só que essa série é maravilhosa, muito engraçada e enfim, ela é apaixonante e viciante, eu não consigo parar de assistir. E eu já tô triste que a quinta temporada vai ser a última, porque eu queria que fossem infinitas temporadas. Eu queria assistir Jane pra sempre. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, com indicações que tem a ver com literatura, mas que não são livros. E se vocês já assistiram algumas dessas coisas, ou tem mais algumas produções pra me indicar, comentem aqui embaixo, vamos trocar ideia. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!